A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, amigos, um grande abraço. Hoje, terça-feira, dia de Futebol em Rede. Vamos mais uma vez comentar os assuntos que envolvem o futebol no planeta todo. Afinal de contas, o papo que a gente mais gosta é futebol. Eu e Luiz Carlos Quartarolo. Se você ainda não conhece a gente, esse é o Futebol em Rede, um programa que a gente apresenta em terças e sextas. Está sempre nos nossos canais de mídia, Facebook, YouTube, nosso site, também no nosso Spotify, está em todos os lugares. A gente apresenta esse programa e se você quer conhecer um pouco mais da gente, vá ao nosso canal no YouTube, youtube.com/futebol em rede. Lá você pode se inscrever, é gratuito, sem contraindicações. E lá também temos várias entrevistas, personagens importantes do futebol que prometem não desaparecer da sua tela. Esses personagens são muito legais e você terá uma enormidade de matérias para poder pesquisar, escutar, aprender e depois criticar, se for o caso. Estamos em todas as mídias sociais. Esse é o nosso último programa da temporada 2020, Luiz Carlos Quartarolo. É verdade. Um abraço, meu caro Fábio Seródio. Boa terça-feira, boa semana. É o último programa de 2020. A gente que penou tanto esse ano aqui, finalmente vai embora 2020. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também que olhar as coisas positivas que aconteceram com a gente. O programa cresceu nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, até no Twitter estamos também, ou seja, estamos em várias mídias, como você gosta de dizer e repetir. Inclusive, a gente estava esquecendo, na Paradise FM, paradisefm.com, que é a emissora do Mr. Volpe. É uma emissora da web, embora se chame Paradise FM, mas estamos lá também. Um abraço ao Mr. Volpe, um grande ano para ele. Tomara que tenha boas festas agora, no meio da semana, na passagem para o dia 1º de janeiro. Agradecendo a AltV, que sempre nos coloca na sua grade, agradecendo ao Luquete, ao Alberto Luquete, um bom ano para ele. A gente sabe também dos percalços dessa temporada para todo mundo, mas ele manteve a grade, continua trabalhando. Enfim, vamos em frente. Ao Sérgio Oliveira, que é o nosso coordenador sem pasta, a Mônica Basile, que trata da nossa publicidade, do nosso marketing, ao Fred Batalha, enfim, a todos aqueles que participam, ao Lucas Neto, que escreve no nosso site, ao Magalhães, ao grande Maga, que também é o Magalhães Júnior, que é o redator do programa Praça é Nossa, e também nos dá uma canja também com belos textos dentro do Futebol em Rede, no site do Futebol em Rede, dá uma passada por lá. Eu também, de vez em quando, dou uma escritinha lá, como diria o cara lá, dá uma escrevidinha, tá certo? Isso. A gente faz alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, estamos todos aí sonhando com um ano melhor, que o futebol melhore, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as dificuldades vão continuar, né, Seródio? Infelizmente. Infelizmente, mas eu topo ser até jacaré, se surgir a vacina, pode ter certeza que não terei medo de me tornar jacaré e nem de falar fino, como alguns bobões falam por aí. Bom, Quartarolo, eu quero desejar a todos vocês que acompanham a gente e que nos acompanharam durante a temporada 2020 um ótimo 2021. Tomara que tudo entre nos eixos aos poucos. Eu quero o bem de todos aqueles que colaboraram com a gente durante essa temporada. Estaremos juntos, se Deus quiser, também na próxima temporada. A vida segue e as emoções continuam no futebol, apesar dos pesares, né? Apesar principalmente da pandemia. Bom, Quartarolo, vamos começar o nosso papo gostoso da semana pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Faltam 5 jogos para o Mundial, para acabar a tortura de 1951. É difícil o torcedor do Palmeiras, principalmente o mais novo, justificar um título que... Não viu. Não viu. Vamos colocar assim. Então, faltam 5 jogos, o Palmeiras está próximo de realizar esse sonho, acabar com essa tortura, mas antes tem alguns desafios pela frente. O primeiro desafio, a semifinal da Copa do Brasil, esta semana. O Palmeiras vai a Belo Horizonte e tem, na minha opinião, obrigação de passar. O Palmeiras tem, na Copa do Brasil, obrigação de passar. Primeiro porque tradição pesa, camisa pesa, histórico pesa, e isso é todo favorável ao Palmeiras. E é lógico, o Palmeiras não jogou bem contra o Bragantino no final de semana. Quem acompanhou a nossa live no Instagram percebeu isso. E eu continuo assim, com uma pulguinha atrás da orelha, Quartarolo,
porque o método português de poupar e atleta não me deixou satisfeito. Então, Seródio, eu vejo que o Palmeiras realmente não jogou bem as últimas partidas, né? Não foi só essa, não. O Palmeiras não vem jogando bem, vem tendo problemas de contusão. Voltou agora o Luiz Adriano, que eu acho um jogador importante no futuro do Palmeiras. Tomara que ele pare de se machucar tanto, mas ele é um goleador, ele faz gol, ele ajuda o time, né? Agora, o Palmeiras conviveu com a Covid, com o surto de Covid, e parece que isso ainda reflete alguns jogadores. O Rafael Veiga, por exemplo, o Palmeiras demorou tanto para encontrar um articulador no meio-campo, tentou tantos, né, com outros técnicos também, e de repente a solução estava ali, o garoto tem apenas 26 anos de idade, né, e estava dando conta do recado, era um meia que entrava na área, que fazia gol, aí veio a Covid. Claramente ele está recuperado, é claro, mas tem sequela. A sequela é a condição física. Então ele não suporta 90 minutos e está jogando abaixo do que pode. E num momento crucial de decisão para o Palmeiras. Eu acho que o Abel Ferreira, para ele também é um teste, para ele também será uma grande experiência, um aprendizado, até porque ele nunca teve um elenco tão bom como o do Palmeiras à sua disposição. Nunca disputou campeonatos tão difíceis como aqui o brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. No brasileiro, eu acho que a briga é para tentar ser G4 e olha lá. Mas tem a Libertadores e a Copa do Brasil. Por obrigação, eu também concordo com você, ele tem que passar pelo América, que é um time de segunda divisão, da Série B, com todo o respeito. Eu acho ele melhor que o Lisca. Mas eu acho até que ele também está tateando, tá, sabe? São muitos problemas. Ele começou a virar brasileiro. Ele começou a reclamar de calendário, começou a reclamar de jogador que se contunde. Ele está lá para resolver. Mas eu acho que ele também tem uma certa razão, porque está muito pesado. Para o Palmeiras, são 3 competições e ele perdeu muita gente importante no momento importante também das competições. Mas eu acho que o Palmeiras passa pelo América e se classifica e vai à final da Copa do Brasil. Se não passar, aí eu acho que pode ter problema, porque o Palmeiras arranja crise às vezes onde não precisa. Porque se você não chega na Copa do Brasil, tem ainda a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, mas você sabe que o torcedor está ávido por alguma coisa a mais, né? Então o Palmeiras vai ter que se virar, se rebolar e ganhar do América e classificar para as finais. Eu acho que é obrigação. Eu acho que é obrigação, acho que é um desafio e tanto. Eu não faço críticas ao tal do Abel Ferreira, porque estou conhecendo o trabalho dele agora. Para mim era um ilustre desconhecido, era um técnico do Paok, um time de meio de tabela para baixo no Campeonato Português, não é nada de outro mundo. E agora ele vai ter a experiência de decidir. Se você olhar o currículo dele, ele não decidiu nada na vida até hoje. Decidiu em campeonato de ponto corrido, manutenção de que time, não é um título, não colocar a mão na taça. Isso vai ter um peso para ele. Bom, voltam o Gustavo Gomes e o Rony. O Gustavo Gomes que foi a festinhas, né? Não sei se com autorização ou não do técnico do Palmeiras. Hoje a minha câmera aqui tá uma porcaria, viu, Cotaro? Para de se mexer que ela fica em você. Então, aí o Gustavo Gomes, aí, depois de frequentar festinhas, volta a jogar. O Rony volta a jogar. O Palmeiras perdeu o tal do garoto Verón por lesão muscular. Eu continuo achando que esse menino pode até ser um talento, tomara que seja, não estou sendo contra ele, não, mas para mim até agora ele é mais famoso do que talentoso. Tomara que vingue. Esse Palmeiras perdeu. Cadê o Lucas Lima, hein, Quartarolo? Voltou ao normal. Ele já deu o prefixo. Agora, talvez na próxima contratação de um novo treinador, ele embale de novo. Daí por uns 2 meses. Ele volta ao normal. O Lucas Lima voltou a ser a triste realidade que é. Aliás, o Palmeiras fez algumas contratações que o torcedor do Palmeiras deve pensar, não se justificam. O Lucas Lima até agora não justificou. Esse Borja, que o Palmeiras está aí envolvido aí, volta ou não volta, Borja, o que fazer com ele, também uma contratação que não se justificou. Guerra não se justificou. Então, o Palmeiras está aparecendo a minha câmera hoje no programa. Ela está indo e voltando. Então, o Palmeiras tem algumas dificuldades. E não chegar na final da Copa do Brasil não será um terremoto, mas vai criar um problema sério dentro do Palmeiras pela cobrança que o Quartarolo acabou de passar aí para todos vocês. O Palmeiras é 6º colocado no Campeonato Brasileiro. E cá entre nós, Quartarolo, o trauma do Coelho pode afetar o River Plate, porque semifinal de Libertadores é semifinal de Libertadores.
Já pensou o time perder com confiança diante do Coelho para pegar River Plate? Se perder para o América, na minha opinião, é um desastre. É um verdadeiro desastre, Cortado. Talvez psicologicamente o time se abale muito, porque a gente notou que no jogo da ida aqui em São Paulo, aquele erro do Emerson Santos entregando o gol para o América abalou muito o time. Abalou demais. O Palmeiras teve a sorte daquele cuca-bol lá do Marcos Rocha para o Gustavo Gomes fazer o gol de empate ainda no primeiro tempo. Porque senão o jogo se complica demais. A gente sabe como é que é isso. O time adversário se fecha, começa a jogar bola para qualquer lado que o nariz está virado, e daí muita gente vai falar, nossa, que esquema tático do Lisca, coisa nenhuma. Ele se defendeu e jogou por uma bola e conseguiu um presentão, fez o gol. Aí acabou empatando. Não foi um péssimo resultado para o Palmeiras. Derrota seria pior. Mas agora ele vai ter que atacar lá em Minas, ou seja, o contra-ataque ainda será do América. Sobre essas contratações que você citou, eu penso assim, Seródio. Quando o Borja veio, ele veio muito caro. Mas ele era o senhor Libertadores, ele era campeão da Libertadores. Então todo mundo queria. Então não dá para você crucificar uma diretoria que faz um esforço e traz um jogador desses. Quando trouxe o Guerra, o Guerra tinha sido destacado como o melhor jogador da América do Sul naquela temporada. Eu nunca vi nada nele de especial. Bom jogador, bonzinho, bonzinho. Agora, inclusive, vai sair de graça. Mas também trouxe o Guerra num nível alto. Daí ele nunca mostrou nada. E o Lucas Lima, esse a gente já conhecia mais, mas mesmo no Santos, ele veio de graça, na verdade, porque terminou o contrato, fez um pré-contrato com o Palmeiras. Mas, na verdade, também todo mundo queria o Lucas Lima na época. Então, são 3 contratações que a diretoria contratou jogadores que, na verdade, estavam... É a mesma coisa do Rony. O Rony continua, para mim, sendo um médio jogador. Mas quando veio para o Palmeiras, o Corinthians queria, o Flamengo queria, todo mundo queria. Então, quer dizer, aí não dá para você crucificar muito a diretoria. Você faz uma aposta. Aí não dá certo. E o Palmeiras deu azar com o Borja. Agora, eu acho que o Borja cabe no elenco do Palmeiras. Isso eu também acho. Ele é artilheiro, ele conhece a Libertadores, ele podia ajudar nesse momento. Não há nenhum jogador no ataque do Palmeiras com a característica do Borja. Então bota ele lá como reserva do Luiz Adriano, do William, ele vai jogar. Agora, o esquema não facilitava a vida dele também. Ele não é gênio. Ele é um jogador para jogar, para finalizar. Então eu acho que o Palmeiras está perdendo tempo. Reintegra o cara e depois vê o que acontece. Vai ter que pagar o salário mesmo. E é outra, para vender o cara vai ter que colocar na prateleira. Se não colocar na prateleira, é uma grande besteira. E eu não estou nem crucificando a diretoria, não. Estou apenas dizendo que foram apostas que foram feitas e que não vingaram de acordo com aquilo que era previsto. Não é para dona Leila vender os troféus. Não é nada disso, mas é apenas um fato. Puxa, não deu sorte, não deu certo. Fazer o quê? A vida que segue, o Palmeiras optou também por fazer aí um trabalho com a base tão apaixonadamente defendida dentro do clube. A base nunca revelou grandes jogadores, mas agora está revelando alguns jogadores talentosos. Se Gabriel Menino é bom jogador, o Patrick de Paula, em que pese o problema com o Felipe Melo, é bom jogador. Aliás, o Felipe Melo voltou a trabalhar. Não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia, já que teremos o jogo. Sim, mas já pensou ele voltar contra o River Plate na semifinal da Libertadores da América? Cartão amarelo garantido. É um risco muito grande, mas tudo bem. Ele é bom jogador. Bom jogador o problema dele é o pino que ele tem na cabeça, que às vezes fica frouxo. Agora então, tem um pino na perna também. Agora vai ter pino, inclusive, na perna. Vamos ver o que vai acontecer. Vai embarcar no aeroporto, vai apitar. O Palmeiras, na minha opinião, é um bom time. É um time que tem condição de conquistar título essa temporada. O brasileiro, não acredito, já está praticamente entregue. Mas a Copa do Brasil e a Libertadores, o Palmeiras está no páreo. O problema é que o Palmeiras vive a pressão de não tropeçar. E por azar do Palmeiras, que o Palmeiras joga primeiro com o River Plate e depois com o América, a eliminação para o River não pesaria tanto como uma eliminação para o América. É a minha opinião. Se perder para o América, realmente desanda a maionese, como diria minha avó lá na Moca, viu, Quartarolo? Não, vai jogar depois da Copa do Brasil a decisão, mas agora é o jogo contra o América, ou seja, e dia 5 de janeiro tem o River Plate lá, né? Se é invertido, se o Palmeiras passa cai ou passa pelo River Plate para pegar o América, é chamar para festa. Ajuda, agora não, com risco não ajuda em nada. Vamos mudar do Palmeiras para outro time que tem decisão pela frente, que é o São Paulo. São Paulo abriu 7 pontos no Campeonato Brasileiro, jogou bem contra o Fluminense. O menino do Rio, Brenner,
fez 2 gols, é o grande destaque, está ficando mais conhecido que o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. E agora o São Paulo vai ter que se superar para pegar o Grêmio. O jogo, eu repito aqui, tem a cara do Grêmio. O Grêmio fez 1-0, para mim não importa se foi justo ou não. O Grêmio fez 1-0 no primeiro jogo. Vai jogar com a faca e o queijo na mão. Quem vai ter que estar buscando o resultado é o São Paulo no Morumbi. Eu acho que o torcedor do São Paulo, com certeza, não vai fazer festa, vai ficar tenso durante o jogo. Afinal de contas, o São Paulo não participa de decisões faz muito tempo. A última decisão que participou perdeu para o Corinthians no Campeonato Paulista. O São Paulo tem esse peso, o peso de estar há muito tempo longe dos grandes jogos, longe das grandes conquistas, e isso deve ter um peso muito grande contra o Grêmio. O Campeonato Brasileiro, para mim, Quartarolo, é mais fácil do que a Copa do Brasil para o São Paulo Futebol Clube. Mas se eu sou São Paulo, Fernando Diniz, eu dou uma focada forte agora na Copa do Brasil. Primeiro que já é o próximo jogo, ou seja, o jogo decisivo, o jogo do ano na Copa do Brasil é nesta quarta-feira. Sim. E eu acho que ele tem todas as condições de ganhar do Grêmio, não é? O São Paulo já reverteu outros jogos aí. O São Paulo hoje é um time mais equilibrado, mais confiante. Eu acho que o grande problema do São Paulo nesse momento, por incrível que pareça, que é um jogador médio, que eu acho que pensa que joga mais do que joga, é a ausência do Reinaldo, que burramente conseguiu um cartão amarelo aos 49 do segundo tempo. Eu acho que o jogador, quando faz isso, tem que ser punido. Principalmente por cartão amarelo por reclamação. O jogo já está acabando, amigo, sabe? Pensa um pouquinho. E ele é meio espiruqueta, ele gosta, de discutir com o árbitro, com o adversário, e ele tem sido um jogador bastante útil para o São Paulo. Aliás, a principal saída de bola do São Paulo é pelo Reinaldo. Tanto que o técnico Renato Gaúcho escalou o tal de Tassiano, que é um jogador mínimo, né? Jogador de marcação, né? Mais um, né? E para justamente marcar essa saída do São Paulo lá no Sul. E nem deu tanto certo, porque o São Paulo conseguiu amassar o Grêmio na maior parte do tempo, pela esquerda, inclusive. Aí, quando entrou Ferreirinha, foi inferno. Aí a minha pergunta: o que você acha de Ferreirinha contra Léo Pelé? Meu Deus, o meu medo é justamente saber o que o Fernando Diniz vai tirar da cartola para a lateral esquerda. A tendência é que ele coloque o Léo Pelé. É a tendência. Eu sei lá, eu não sei, eu seria um pouco mais precavido nesse sentido, mas fazer o quê? É a cabeça do treinador que vai mandar nessa hora. Lembrando que o Pablo está fora por lesão muscular, tem peso muito grande, até porque o Pablo, até agora, é um ilustre coadjuvante no elenco do São Paulo. O que me preocupa muito é que 2 jogadores fundamentais do São Paulo estão jogando abaixo do que vinham jogando, o Sara e o Luciano. Os 2 jogadores não estão jogando aquilo que estavam jogando até a semana passada. O Gomes até que está mais esforçado, mas o Sara e o Luciano me preocupam. Tecnicamente não está jogando bem. Mas o Sara e o Luciano me preocupam. Esses 2 me preocupam. Vamos ver o que vai acontecer com o São Paulo. São Paulo tem tudo, ou vai para a final da Copa do Brasil, seria fantástico, até para o Fernando Diniz, para o São Paulo, mas o São Paulo tem tudo para sofrer um abalo sísmico, porque se ficar fora da final da Copa do Brasil, certamente vai estar muito mais pressionado no Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo tem a mão na taça. Se você olhar os jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, no início da temporada, Quartarolo, mão na taça. Mão na taça. Tem 2 jogos difíceis. Tem o Santos, que pode estar mais abalado do que o próprio São Paulo. E mão na taça. Tem o Flamengo na última rodada. Mas vai ter jogo contra Atlético Goianiense, Curitiba, Botafogo. É para festejar. Não, é jogo para fazer 3 pontos em todos eles. E por isso que eu acho que a briga hoje é pelo segundo lugar. São Paulo, se continuar jogando, e tem que jogar o brasileiro, mas neste momento, acho que se eu fosse o Fernando Diniz, falasse assim: atenção, gente, a chavinha agora é Copa do Brasil, um título que a gente não tem, vamos para as finais, vamos passar o Grêmio. E depois, a decisão da Copa do Brasil será só em fevereiro. Ou seja, talvez se passar pelo Grêmio e for a final, provavelmente quando chegar perto da próxima final, aliás, da primeira final, o São Paulo já estará com a faixa de campeão brasileiro, porque a distância é muito grande. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar o que se espera dele. Não sei se o Rogério Ceni é que não vai ter carnaval, né? Mas não sei se ele vai passar o carnaval fantasiado de técnico do Flamengo. O Sampaoli, no Atlético Mineiro, o time não tem nada de excepcional. Eu acho que um time que está correndo por fora, que pode chegar até em vice, não para ser campeão, é o Internacional.
Apesar das cagadas que estão fazendo com o Abel Braga, né? O que estão fazendo com o Abel Braga é sacanagem, é judiação. Você fica, fazer a transição. O cara que tá chegando aí, o Ramírez, saiu também nas oitavas de final da Copa, saiu contra o Nacional, e o Abel saiu contra o Boca, né? Parece que é um pouco diferente. E o Nacional que tomou 8 depois do River. E foi sexto do campeonato equatoriano. Pelo amor de Deus, gente, para. Mas ele foi campeão da Sul-Americana em 2018. Ele eliminou o Corinthians. Bom, tá todo mundo eliminando o Corinthians. Então, é mais um Aliás, por falar em queridinho da imprensa, hoje o Pinto caiu, hein? Caiu. O Pinto foi pro saco. Vai fazer o quê? A Pinto já era no Vasco. Mas não era o cara que ia resolver, técnico estrangeiro? Caindo no conto do português lá também. Ou seja, Seródio, com microfone bom, com câmera boa, com produtor bom, com imagem boa, a gente faz um programa melhor. Vai. Agora quero ver fazer sem nada. Daí o cara vem aqui, não. A unha. Tá louco, subindo no poste, amarrando o fio. Pelo amor de Deus, cara. Bom, a gente vai falar do Sapinto também, que encolheu no Vasco, mas vamos falar do Santos. Eu te confesso, Quartarolo, que tenho um profundo respeito pelo Santos Futebol Clube. Até brinquei aqui, vou torcer pelo Santos na final da Libertadores da América. A gente agradece. Mas estou magoado com o que aconteceu no Santos. Muito magoado. Eu não sei se é interferência política, se esse sujeito aí, esse tal de Orlando Ordolo, é que é o responsável por isso. O fato é que aconteceu na Vila Belmiro o cúmulo dos cúmulos. Puseram lá uma festinha pro seu Jacaré. Seu Jacaré apareceu sem máscara na Vila Belmiro. Fez sinalzinho de trouxa lá com a mãozinha. Aliás, ele se preocupa muito mais com armamento para matar gente do que com vacina para salvar vidas, né? É um sujeito realmente que não merece a credibilidade que tem. Não estou falando porque é de esquerda, de direita, estou falando porque é um absurdo. Um cara desse, eu não convido um sujeito desse para festa na minha casa, mas nem sob tortura. Aliás, tortura eles conhecem. O senhor Orlando Rolo resolveu um jogo beneficente. Olha que coisa ridícula. Convidar um sujeito que tem nas costas mais de 190 mil mortos pelo Covid para uma festinha beneficente. Ele que vai fazer esse tipo de coisa na casa dele. Vergonhoso. Acho que o Comitê de Gestão do Santos deveria pedir demissão na hora. O Conselho Deliberativo do Santos deveria tomar uma postura. O cara apareceu lá sem máscara, se misturou com todo mundo, inclusive com o elenco, jogadores atuais do Santos, que vivem um momento de decisão na Libertadores da América. Todos esses caras estavam presentes. Uns não se deixaram filmar, e até eu vou fazer aqui um elogio público ao Marinho. O Marinho esteve lá, talvez obrigado, mas não se deixou aparecer em campo de jogo. Não se contaminou. Não quis misturar sua imagem com esse Jacaré. Aliás, o cara usa a camisa de todos os times. Será que ninguém percebeu que ele utiliza o futebol para autopromoção? Aliás, criticou tanto na campanha lá, a tal da TV pública, disse que era um poço de dinheiro, que o PT roubava a rodo dentro daquela TV pública e agora utiliza a TV pública para autopromoção. Se eu sou alguém dentro do Santos, eu tomo providências. Esse Rolo, quem é esse Rolo? É um policial que foi lá, fez pouca coisa no cargo de vice-presidente do Santos, a não ser briga. Quando tomou a posse, porque o Dormindo Pérez caiu fora, a primeira coisa que fez foi colocar um sujeito que estava condenado, ou pelo menos estava sendo julgado por estupro coletivo, como jogador do Santos, em que pese a vida do cara ser particular, não sou eu que vou julgar nem nada, mas era um risco, ele sujou um pouco a imagem do Santos, não precisava disso, e agora se perpetua fazendo esse tipo de palhaçada, levando o cara lá na Vila Belmiro para aparecer em véspera de fim de ano, com risco de contaminação. Aliás, hoje estamos numa fase difícil da pandemia. Não era momento. O senhor Narciso, que é uma pessoa do bem, muito boa, devia, no mínimo, saber que as pessoas que ele tenta beneficiar também estão na faixa de risco. Não é hora para festinha. Não é hora para fazer festinha para autopromover esse tipo de ser humano, que na hora de assinar ou buscar solução para resolver a vida de milhares de pessoas, fica fazendo proselitismo de jacaré para lá, fala fino para cá, barba na cara. Não tenha vergonha na cara. Me desculpa o desabafo, Quartarolo,
mas o Santos me decepcionou. O Santos é uma instituição muito séria, vencedora, histórica, e não devia se meter com esse tipo de gente. Dentre mais de 190 mil mortos pela Covid, certamente alguns santistas, infelizmente, estão na lista. Até porque o Santos tem uma parte da torcida que é bem velhinha, grupo de risco. Eu estou do grupo de risco. Tenho 63 anos, sou santista, mas ontem, sob protesto, por protesto, deixei de ser santista por um dia. Ontem. Agora há pouco me informaram que já desinfectaram a camisa. Nós já tivemos jogador ruim com a camisa 10 do Santos, e pelo amor de Deus, mas ontem exageraram. Ontem exageraram. E ainda foi lá e fez um gol de esquerda. Ele que é só de direita. Que negócio é esse? Agora, o Narciso é um ex-paciente de leucemia. Inclusive, ele parou de jogar futebol, ele era um jogador brilhante, era jogador de seleção brasileira. Ele parou de jogar por causa desse problema. Ou seja, ele também tem um certo risco. Não está na faixa dos 60, mas daí vai o bufão e fala assim, não, isso aí só com 40, menos de 40, se contrair também não tem problema. Não sei por que tanto pavor, tanto medo. É mesmo, vá para o inferno, né? Agora, o Santos, eu acho que a entidade Santos não tem tanto a ver com isso. Eu acho que mais o problema dos organizadores, que são ligados ao Santos de alguma forma. Me desculpa, o presidente estava sentado lá, sim, o comitê de gestão estava sentado lá, e outra, eu não posso alugar aqui para a festa de final do ano o salão de festas de onde eu moro, no prédio onde eu moro. Por quê? Porque estamos vivendo uma pandemia. Sim, Seródio. Isso é responsabilidade social. O Santos devia ter responsabilidade nessa hora. Devia. Eu entendo. Só que eu só quero dizer o seguinte, a festa não era para virar politicagem que virou. Não, a emissora de TV estatal estava lá. Agora ele tem uma TV para chamar de... Agora também tem uma TV para chamar de minha, que ele acha que... Né? De qualquer maneira, o Narciso sempre faz essa festa de fim de ano, mas diante da pandemia devia suspender. E outra coisa que eu não aguento mais, Seródio, é que chega o final do ano, e não estou criticando quem faz, mas essas pessoas deviam pensar o seguinte... Fome você tem todo dia. O ser humano necessita de comida e de água todo dia. Eu estava um dia, só fazendo uma analogia, você se lembra que a gente trabalhou na Jovem Pan, embaixo da Jovem Pan, não existe mais, mas tinha uma lanchonete chamada Lanchão, que era muito famosa na Paulista toda, o sanduíche era maravilhoso, o atendimento era maravilhoso, vivia cheio, era um corredor que ficava fazendo fila para chegar. E todos nós íamos lá, gente atravessava do outro lado da avenida para ir no lanchão, você vê que era realmente um negócio muito legal. E tinha uma senhora todo dia de manhã, com uma criança, que pedia para a gente pagar um café. Paga um café para mim, um bolinho, um pão com manteiga. Ela não pedia dinheiro, certo? Aí, um dava um dia, outro dava, não tem problema. Quando não dava, o próprio cara da lanchonete dava, tinha dó dela, ok. Paupérrima, coitada, uma situação difícil na vida. Aí um dia um cara, essa mulher tá todo dia aqui. Falou assim pro cara da lanchonete. Daí o cara foi do caramba, falou assim, mas o senhor também tá todo dia aqui. Mas eu venho tomar café, eu venho. Ela também. A fome dá todo dia, amigo. Então é muito bonitinho, é hipócrita, chegar no fim do ano, chamar a imprensa, pegar um monte de presente, pegar um monte de coisa e ir para a favela. Olha como eu sou bonzinho. Amigo, isso tem que ser feito todo mês, todo ano. E os caras não fazem. Então, para de hipocrisia. E o outro lá que diz que quer ajudar e não ajuda ninguém, e quando ajuda fica reclamando porque o ministro da Fazenda dele trabalha para banco e não para nós. A grande verdade é essa. Então, isso que me dói. E outra, e usa a camisa do Santos, tá bom. Então, dá uma camisa qualquer lá de treino. A camisa 10 do Santos tem que ser respeitada. Pelo amor de Deus. Não, quer puxar o saco do presidente? Vai puxar o saco da mãe dele. Agora, o presidente que está lá hoje é um rolo. No sentido quase que literal da palavra. É só ver o que ele fez até agora. O ex-presidente não existe. E o futuro ainda não assumiu e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o Santos fecha o ano de uma maneira, e isso causa... você falou que vai torcer pelo Santos. Todo mundo que gosta de futebol, de uma maneira ou de outra, um momento ou outro, fala assim, poxa, é legal ver o Santos jogar, a história do Santos, o Santos é um time que ataca. Isso causa antipatia. Nem isso eles percebem.
Hoje muita gente está falando mal do Santos. Acho até que tem muita gente torcendo para o Santos se ferrar por causa dessas atitudes idiotas. Porque é uma grande idiotice misturar essas coisas. Não tem que fazer esse tipo de coisa. Agora, infelizmente, acontece. Mas, como diz ele, não está havendo pandemia, segunda onda, coisa nenhuma. É apenas um repiquezinho, Seródio. É ridículo. Eu acho que vou eleger um presidente de conselho novo, elegeram um presidente novo, e essas pessoas deviam entrar com mentalidade nova no Santos Futebol Clube. Ah, não manda, não muda, não muda. Tinha que botar para correr esse tal de rolo do Santos. O Santos, com esse cara, é tão vergonhoso quanto o outro. O outro, pelo menos, dormia. Esse daí se aproveita. Tá fazendo ceninha, arrumou mais amizade com outro jogadorzinho, agora tá arrumando ceninha política, porque ele faz parte, né, do grupo. Tô fazendo ceninha política com o cara aí, o Jacaré, realmente é uma tristeza. Eu fico muito triste com a imagem do Santos e aquela camisa do Santos. Não é para qualquer um, me desculpe, mas não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Bom, e além disso, o Santos tem problemas. Tem o Luan Pérez tá indo embora, estão vendendo o Veríssimo. Aliás, deixaram o coitado do Pituca com o Pituca cheio, porque aí o negócio dele não anda. Mas parece que o negócio do Veríssimo importa para muita gente, não sei quem, mas importa demais. É um mau negócio. Mas importa para alguém. Alguém defende isso. Eu acho que alguém tinha que tomar providência no Santos e afastar essas coisas ruins que existem no Santos. O adversário do Santos hoje, infelizmente, é o próprio Santos Futebol Clube. Está lá. Infelizmente, o adversário do Santos é o Santos. Bom, vamos deixar o Santos de lado e vamos para o Corinthians. Corinthians que está terminando o campeonato, pelo menos nessa temporada 2020, vai recomeçar agora em janeiro, mas em 9º lugar no Campeonato Brasileiro. O Wagner Mancini está fazendo a parte dele, ninguém esperava que o Mancini chegasse e transformasse água em vinho, não é esse. Jesus é outro, o Mancini não tem nada a ver com isso. Mas os discípulos do Jesus no Flamengo eram melhores que os discípulos do Wagner Mancini. Lógico. Um pouco melhores, hein? Ele está fazendo o trabalho dele, eu até que acho que merece crédito, como o Cuca fez milagres no Santos. O Cuca no Santos fez verdadeiros milagres. E tomara, o Corinthians vai se ajeitando. Mas aí eu pergunto para você, 9º lugar, é muito ou é pouco? Veja você, 9º lugar, tá junto com o Santos, que é o 8º. O Santos só é 8º por saldo de gols, 3 gols a mais, só. Ou seja, a campanha é muito parecida. Agora o Santos abriu mão do Brasileiro contra o Flamengo, contra o Vasco da Gama. Mas são dois técnicos que têm problemas pela frente para resolver. O Cuca ainda tem a Libertadores, está reclamando que vão tirar a dupla de zaga titular, né? O Luan Pérez também deve encerrar contrato, não vai ficar, o Lucas Veríssimo, é muita dificuldade. Agora, falando do Corinthians, 9º lugar. O Corinthians está sonhando com coisas maiores. Quer dizer, ele ia começar o ano num clássico com o Palmeiras. Teoricamente, se você analisar, o Palmeiras seria favorito, dependendo agora do que vai acontecer no Palmeiras na Copa do Brasil. Mas a verdade é que esse jogo foi adiado. Então ele só vai jogar dia 13 contra o Fluminense em casa. É um jogo para ganhar. É mais um jogo para ganhar. Já vai a 42. Com 42, eu acho que não cai. Com 42 não cai mais. Aí pode começar a administrar uma Copa Sul-Americana, uma Copa Libertadores, dependendo de quem ganhar a Copa do Brasil, dependendo se um brasileiro for à final e ganhar a Libertadores. Ou seja, o Corinthians está podendo sonhar mais, coisa que ele não podia há 5 rodadas. E é um time que vem ganhando. Aí você pode discutir a qualidade do futebol, ok. Mas o resultado, o time está bem postado defensivamente, coisa que o Thiago Nunes arrebentou no Corinthians, o Wagner Mancini já consertou de novo. Está consertado o Corinthians defensivamente. Aí vai acontecer, o Cássio vai voltar, pode haver uma falha ou outra, normal, mas que está consertado definitivamente ou efetivamente, está consertado. E ele conseguiu ajeitar e parou de apostar num jogador que eu acho que não vale mais apostar, que é o Luan. O Corinthians devia pensar em vender o Luan para a Arábia Saudita, para a China. Mas quem vai querer isso? Devolver para lá eles pegam, no Japão, lá ele joga. Porque ele não parece que não sabe. Sabe aquele cara que você fala assim, o cara é bom, mas o cara não joga. Então não é bom, né? Joga o Otero, joga o Casares. Quando contratou, eu avisei aqui, falou, bom jogador foi considerado o melhor das Américas, talentoso foi. Só que reparem, o Grêmio está
dando ele, cara. Ele não joga no Grêmio. Fez 30% dos jogos nas últimas temporadas. Alguma coisa o rapaz tem. Antes de contratar, investiga. Ah, não, mas eu dou um jeito, porque eu sou fulano. Então tá bom. Aí, não resolveu nada. Não estou fazendo crítica ao seu Luan. Coitado, eu tenho até dó do rapaz. O rapaz é talentoso. Alguma coisa tem nesse menino para ele não desenvolver o talento que ele tem. Eu lamento muito. Eu lamento muito. Acho que o Corinthians, com tanta sua expertise, que tem gente lá que acha que é demais, a expertise deveria ter solucionado o problema do Luan. Pelo jeito, não solucionou porcaria nenhuma. E eu lamento pelo Luan, porque é um rapaz que tinha, teoricamente, condições de vestir até a camisa da seleção brasileira. É outro que sumiu. Ele foi campeão olímpico, né? Jogando bem, né? Sim, foi. Sumiu que nem a minha imagem. É o Luan, sua imagem é o Luan. Meu computador vai chamar Luan daqui para frente. Então... Agora o Luan está entrando naquela fase de Paulo Henrique Ganso, de Pato. Desses caras que todo mundo fala que joga bem, mas não joga. Aliás, ter pena no futebol brasileiro não está valendo a pena, né? Está valendo a pena. O Ganso sumiu. O Pato sumiu. E aquele passarinho pistola lá que inventaram na CBF, vou te contar, uma coisa chata. É muito ruim. É muito ruim. Bom, ainda sobre o Corinthians, Quartarolo, eu não sei se você teve a oportunidade, eu li a matéria do Globo.com a respeito do André Sanches. Eu vou falar uma coisa para você. O André Sanches é uma figura ímpar. É um dos principais dirigentes do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu tive a oportunidade de conviver com ele durante muitos anos. Conheço ele como pessoa, conheço ele como político, conheço ele como torcedor. É um cara que fez bem ao Corinthians, a história está mostrando isso. Sim. Mas um cara que tem virtudes e defeitos como todo ser humano. Há virtudes que no Andrés merecem aplausos de pé. E há defeitos no Andrés que também merecem vaias de pé. Infelizmente, achei uma visão meia turva da personalidade do Andrés. O Andrés não é aquilo. O Andrés não é uma pessoa exótica. Muito pelo contrário, é um ser humano comum, com boas ideias, com acertos e erros, mas é um ser humano comum. Infelizmente, o Andrés, na minha opinião, cometeu equívocos de uns tempos essa parte, equívocos grandes. Ele acreditou numa solução completamente absurda dentro do Corinthians e está pagando o pato por isso. É a minha opinião. O Andrés tem amigos que são muito bons, pessoas que nem têm, eu vou usar aqui a sinceridade, Quartarolo, nem tem um currículo apresentável, digno de aplauso, mas são pessoas do bem, que estão lá, do lado dele, sempre estiveram. São leais. São leais, não só leais, como fazem as coisas pelo bem. Sim. Podem não ser um grande exemplo, mas são pessoas que buscam o bem. E é o que também existem pessoas lá que também não têm currículo e não presta para nada, mas também ficam na cola do Andrés. O Andrés diz que vai sair de cena. Acho uma grande besteira, até porque a vida do Andrés é o Corinthians, ele não vai conseguir por muito tempo. Vai bastar um aceno daquelas pessoas que militam no grupo do Andrés, um aceno e ele volta correndo. Não, acho o Andrés um personagem histórico do Corinthians e para esse personagem até bato palma, mesmo que ele cometa erros. Não sei o que você pensa a respeito. O Andrés é uma figura que virou folclore no futebol brasileiro, o jeitão dele, né? Mas ele foi um bom presidente na primeira passagem, ele conseguiu coisas importantes. Ele montou um Corinthians vencedor, saiu da Série B, caiu na mão dele, mas na verdade já vinha caindo na mão do Dualiba, ele só pegou a pólvora já seca, sem funcionar, mas ele conseguiu fazer coisas legais. A contratação do Ronaldo foi um tiro legal, foi realmente uma grande sacada. O Corinthians se transformou num time internacional, não só pela vinda do Ronaldo, mas pelas conquistas. Foi campeão da Libertadores invicto, foi campeão mundial. O Corinthians conquistou vários títulos brasileiros. O Corinthians, nessa década, o torcedor pode estar triste com o momento atual, mas se você analisar, a década do Corinthians foi muito boa. Um time que caiu na década passada, se revigorou, conseguiu ter um estádio que é um estádio realmente confortável, uma arena importante. Ele conseguiu resolver o problema com a Caixa,
não interessa como, vendeu o Neymar Rights, eu acho que foi muito barato, mas é o que tinha para pegar no momento. Acho que de vez em quando ele viaja, ele acredita nas próprias coisas que fala, mesmo quando fala demais, mas ele tem, como você disse, ele tem méritos em muitas coisas. Eu só acho que ele não vai conseguir ficar longe do Corinthians. Não, ele vai continuar. A vida pessoal dele, ele até toca muito desse assunto na entrevista, né? Ele que é um cara separado há muito tempo, não acredito em amor de homem e mulher, quer dizer, ele é uma alma atormentada. Uma besteira, falar uma besteira dessa. Não acredita, mas eu conheço o Andrés pessoalmente, basta um trovão, ele vai correndo para lá. Eu sei. É uma bobeira. A verdade é que ele ama tanto que ele gostaria de voltar. Mas tudo bem, vamos em frente. Expor demais a vida pessoal. Não precisa. Mas é um cara que, para conviver, é um cara muito legal, um cara bom contador de história, tem ótimas ideias. Foi um político médio para baixo, passou por lá, realmente ele prometeu que não ia continuar, não continuou, e agora está prometendo que não vai continuar no Corinthians de jeito nenhum. Ele fala muito sobre isso, mas eu acho que está no sangue dele. Ele é um corintiano nato, ele é corintianíssimo. Então, não adianta, daqui a pouco ele volta e está tudo certo. Ele tem todo o direito de manobrar politicamente coisas do Corinthians, porque ele é um político, é um nome importante no Corinthians. E esse pessoal que está lá hoje, mesmo o Mário Gobi, que depois virou Desafeto, o próprio Roberto de Andrade, mas esse pessoal, inclusive, reconhece o trabalho dele, e mesmo agora com o Duílio, esse pessoal todo é do Andrés. O Andrés é que foi formando esse grupo. Então, embora haja divisão hoje, é um grupo que começou em 2008, 2007, a trabalhar pelo Corinthians, e se você analisar, tem mais méritos que defeitos. Sim, eu acompanhei toda essa história. Eu vou dar aqui um... Corinthians, o senhor Alberto do Alíbio, eu tenho o maior respeito por ele, teve 101 anos de idade, teve acertos e erros também na condução das coisas do Corinthians, foi muito criticado, às vezes criticado com razão, também foi elogiado, e às vezes elogiado com razão. O senhor Alberto fez o Corinthians, passou por um momento muito difícil, e o Corinthians era, para vocês que não têm ideia, um time grande por fora e pequeno por dentro. O Corinthians tinha estrutura nenhuma. Tinha o Parque São Jorge, e era só o Parque São Jorge. Sofria horrores dentro do Parque São Jorge. E o Corinthians mudou hoje. O Corinthians tem um centro de treinamento, tem estádio, está fazendo um centro de treinamento para a categoria de base. O Corinthians passou por uma revolução nas últimas décadas. E esse grupo, do qual o André Santos faz parte, é o responsável por isso. E não é só o Andrés, a figura do Andrés. Ele não é o Sassá Mutema, não. Mas ele faz parte de um grupo que deu uma transformada no Corinthians. Se vocês não têm ideia, o São Paulo representou há 2, 3 décadas atrás o top do top daquilo de estrutura que o futebol brasileiro poderia permitir. O São Paulo parou no tempo. Hoje o Corinthians ultrapassou o São Paulo e, braçadas, viu? Braçadas. E o Palmeiras ultrapassou. O Palmeiras ultrapassou. Bom, só não passou a Portuguesa, tadinha. Mas a coisa mudou. E muito dessa mudança diz respeito a esse grupo que liderou o Corinthians. Eles cometeram erros? Cometeram. Muito. Mas cometeram acertos. Eu estive trabalhando no Corinthians, Quartarolo, confesso para você, se pudesse voltar atrás, jamais teria ido. Mas eu estive lá com a maior das boas intenções. Não deu certo. Fazer o quê? As pessoas não gostavam. Eu tenho algumas ideias revolucionárias na cabeça que não batem com a minha. Fazer o quê? Boa sorte para eles. Não tenho nada contra a instituição, pelo contrário, tenho um carinho muito grande pela instituição, que eu aprendi a gostar cobrindo a instituição por 20 anos pela Rádio Jovem Pan. Como, por exemplo, a Rádio Jovem Pan faz parte da minha vida. Eu adoro aquilo lá. Se eu pudesse, beijava o seu tuta na careca. Mas as pessoas mudaram, as coisas mudaram. As sementes que existiam lá, que deram, que floriram, não são as mesmas que floriam para o meu lado. Mas o quê? Faz parte da vida. Eu não vou chutar jamais a minha história na Rádio Jovem Pan e as amizades e as pessoas que eu aprendi a admirar, como você, o Caçuli, Flávio Prado, Milton Neves, o próprio Vanderlei Nogueira. Eu respeito todos eles. Wilson César, Rogério Assis, José Carlos Guedes, que outro dia estava contando histórias aqui do Guedes.
são maravilhosas. Carbone. Não, Carbone, nossa, um dia quase deu uma facada quando ele faleceu, Quartarolo. De tanto que eu gostava dele. Então eu não tinha nem intimidade para isso, mas, puxa, nossa, me machucou. Aí, essas pessoas, o Corinthians, fazem parte da minha história. Vou defender eles até a morte. Se tiver errado, pau. Se tiver certo, aplauso, é a vida, cara. É assim que agem comigo, é assim que devem agir com todos. Verdade. Bom, depois de falar tanta besteira, Não. vamos falar sobre 3 assuntos para encerrar a nossa conversa aqui. Primeiro, a festa do Neymar. Que orgulho, hein, Quartarolo? Eu nem falo mais. Primeiro que, tudo bem. Eu acho que nessa hora, como a gente falou agora há pouco do Bufão, né? Eu não sei, é que essas pessoas... você foi assessor de imprensa, eu fui repórter há muito tempo, e várias vezes, eu não cheguei a ser assessor de imprensa, eu vou confessar uma coisa para você, eu fui conselheiro de imprensa, porque assessor mandava mais o sujeito, que era da torcida organizada, do que eu. Então, eu apenas tentava colocar pano quente, não deu certo. Então, mas muitas e muitas vezes, várias pessoas eu vi, que não eram assessores diretos, mas você influenciava algumas atitudes. Falava assim, poxa, cara, há um tempo aí, ó, mas não vai ser legal. E o cara ouvia, poxa, você tem razão, você acha? Para que você vai se expor, né? Então você, na medida do possível, se você tem proximidade, você ajuda. Agora, se você trabalha para o cara, você tem que ajudar mais ainda. Eu não entendo. O cara tem muito dinheiro. Tem dinheiro para 4 gerações, né? O outro é presidente da República. Será possível que não tenha um desgraçado que chega no ouvido dele e fala assim, vamos falar aqui no cantinho, não vamos falar cantão, que era negócio do cilindro. Seródio, não faz a festa. Agora não. Não, mas eu quero festejar. Tá bom. Faz o seguinte. Vamos supor, não é o caso, é meu aniversário. Tem um amigo nosso, que é advogado, bem postado aqui em São Paulo. Sabe o que ele faz nos aniversários dele? Porque ele fala assim, eu não preciso de nada, graças a Deus. Graças a Deus. Então, se vocês querem me dar um presente, faz o seguinte, dá isso para essa casa de caridade. Faz isso, faz aquilo. Estou feliz da vida. Sabe, para que gastar 2 bi para ficar tomando champanhe francesa, para ficar passando vírus para os outros, para mostrar, para ter mais acesso na rede social? Não precisa disso. Se é um cara que quer aparecer, um desses youtubers da vida que vivem disso, precisa tirar roupa para aparecer, precisa falar um monte de bobagem para ter mais audiência, ok. Eu não corro atrás, não sigo, mas eu respeito. Agora, o Neymar, pra quê? E o cara fica alardeando a festa porque ele é aquele cara, né? Aquele cara que saiu com a Miss Brasil, mas tem que contar com alguém, para contar para alguém, porque ele tem que divulgar, é mais idiota ainda. Não, mas quem entrar na minha festa, dessa vez, não pode entrar com celular, mas pode entrar com o vírus, né? Mas que idiota, hein? Fazer o quê? Quartarolo, eu gosto até de convivência com o rapaz, Neymar. É uma boa pessoa, não é ruim, não. Até como pessoa, é boa pessoa, não é ruim, não. O problema é que o cérebro. Mas o cérebro dele é pior do que o da mãe, com todo respeito. Você não viu? O rapaz lá foi para Cancún com a mãe, o que aconteceu? E ainda postou ele o negócio. É coisa de idiota. Vou fazer o quê? Um rapaz desse merecia ter alguém que lhe ajudasse a indicar o caminho, filho. Mas acho que ele não ouve, Seródio. Não é ouvir. É questão de formação, Quartarolo. Não dá para pensar. Infelizmente, Neymar, eu vou falar um negócio para você. Adoro, torço por você, tem habilidade. O cérebro não ajuda, mas tem habilidade, tem um futuro muito bom pela frente, mas até agora foi uma decepção. Você não ganhou nada daquilo que prometeu. Nada que prometia. Jogador melhor do mundo nunca foi, jamais vai ser. Campeão do mundo com a seleção, tomara quem seja, porque eu torço para a seleção brasileira, mas até agora também não foi. Difícil. Até agora você é o coadjuvante do Paris Saint-Germain, com todo o respeito, hein? Com todo o respeito. O máximo que o Paris Saint-Germain fez na sua história é ganhar o campeonato francês. É como, por exemplo, o Jabaquara, na nossa querida Santos, ser campeão da cidade. Que lindo. E agora é uma obrigação.
É obrigação. O Lyon agora lidera o campeonato, quer dizer. Mas, desejo a você que se recupere. Pelo amor de Deus, alguém indique uma pessoa séria para trabalhar com o rapaz que ele precisa. Senão vai ter um futuro muito triste pela frente. Bom, dito isso, o Pinto foi pro saco. O Vasco caiu na história do português. E agora, Quartarolo, você acha que Luiz Ricardo é a solução? Zé Ricardo. Pensei que era o cantor. Não. Estão inovando tanto. A gente sabia, era uma tragédia anunciada, né? Quando demitiu o Ramon, eu não estou dizendo que o Ramon não estaria na situação do Vasco hoje, que o time é muito ruim. Mas aí o presidente, o grande Campelo, falou o seguinte: está no meio da tabela, 10º lugar, o que vocês querem que eu faça? Que mande o técnico quando estiver na zona do rebaixamento? Pois é, agora está na zona do rebaixamento. Pronto. É isso que ele queria? 28 pontos. Uma evolução. Sabe? Eu tive uma que emocionou, mandar os marinheiros jogarem a âncora quando a água estiver no pescoço. Até lá eles aprendem a nadar. O problema é o seguinte, o Vasco é muito complicado, né? E o Vasco não conseguiu segurar o Benítez, não tem dinheiro para contratar o jogador, os jogadores estão com salários atrasados, vem uma nova diretoria aí que teve uma grande confusão nas eleições, é um time fadado a cair novamente. O Vasco, o futuro do Vasco, que é um clube português, um clube de portugueses e muito simpático, o Vasco tem uma história maravilhosa. O Vasco foi o primeiro clube brasileiro a aceitar negros no seu time. O Vasco tem uma posição, sempre teve posições políticas e sociais importantes. E vai virar uma portuguesa com todo o respeito. Olha, a portuguesa está tentando voltar aí, que legal. Mas olha, demora. Depois que você cai lá embaixo, é difícil sair. É muito difícil. O que estão fazendo com o Vasco é sacanagem. E daí traz um técnico do exterior ganhando um alto salário e com uma multa altíssima. Quer dizer, só endividou. Endividou e não resolveu. E tem toda uma comissão técnica também europeia. A grande M, né? O Vasco, Quartarolo, na sua linda história, ele conseguiu ser protagonista até quando estava errado. O Eurico Miranda, por exemplo, é um protagonista. Sim. É histórico do futebol brasileiro, mesmo estando errado. Com toda a burrada que o Eurico fez em alguns momentos no Vasco, ele foi protagonista. Hoje o Vasco não é nada daquilo, infelizmente. Bom, para finalizar, seco para você. A Olimpíada de 2020 não aconteceu em Tóquio. Não. Aliás, quem gosta de história vai reparar que a segunda Olimpíada que Tóquio deveria, ou pelo menos era o comandante da festa, que não dá certo. A primeira foi no meio da guerra e a segunda agora por causa da pandemia. Você acha que 2021 a Olimpíada sobrevive em Tóquio? Eu acho difícil. Eu acho que, olha, muita coisa desse ano vai refletir no ano que vem e muita coisa ainda será adiada pelo Covid. Mas tudo bem, a gente espera que erre essa previsão. Mas eu acho que vai ter muito problema por aí. Por falar em acertar ou errar, como é que eu tô no palpitão? Acho que tô indo bem, né? Palpitão, você acertou um jogo. E eu acertei 2. 3. Opa. 3 eu acertei. Nossa Senhora. Você acertou o jogo. Boca Racing, aliás, tivemos o mesmo palpite, portanto, um acertou e o outro também. Mas eu acertei Corinthians, eu acertei o Atlético Paranaense, e aí eu encostei. Quartarolo 12, Seródio 11. Vamos para a decisão agora, no fim do ano. Vamos lá. Não, isso vai se estender até... Não, mas agora é um jogo que vale 6 pontos. Tá bom, vamos lá. Quarta-feira, só 2 jogos para encerrar até o ano 2020. São Paulo e Grêmio, Quartarolo. São Paulo e Grêmio, 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo? Classificado. Puxa vida, Quartarolo. Puxa, olha, é um jogo bem difícil. Muito difícil. Eu vou colocar 1-0 São Paulo e decisão nos pênaltis. Ô, louco. América e Palmeiras, em Belo Horizonte. América e Palmeiras em Belo Horizonte. Palmeiras 2-1. Classificado Palmeiras.
Eu vou colocar Palmeiras e América 1-1 em decisão nos pênaltis. Nossa Senhora. Eu quero o pênalti. É? Então tá bom. Já pensou a nossa live de quarta-feira às 3 da manhã? Nossa Senhora. Ah, daí não faço não. Aí não faço não. Vamos ver o que acontece. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo 2021. A gente vai continuar persistindo, que a gente é brasileiro e não desiste nunca. Não. Nem jacaré faz eu perder a minha língua, pode ficar sossegado. Um ótimo ano para todos vocês, que as emoções do esporte continuem sendo as emoções mais importantes do nosso dia a dia. As emoções da vida já são suficientes para deixar a gente sem fôlego. Mas as emoções do esporte dão um tempero todo especial à nossa vida. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado ao pessoal da AltV, ao Paradise FM, que nos coloca também no ar, pessoal que acompanha a gente no YouTube, youtube.com/futebol em rede. Inscreva-se, você vai ajudar a gente bastante. Um beijo no seu coração, Quartarolo. Você é um cara que mora no meu coração, tenho um carinho muito grande por você há muito tempo, e agora, após a convivência, nós estamos quase que uma família. Um beijo em todos vocês aí. Ótimo 2021 para você, para a Netinha, para a dona Creuza, para as filhas, para o genro, para todo mundo. Um beijo. Valeu, Serote. São mais de 20 anos de amizade, né? Que a gente convive, a gente discute, a gente se ama, a gente se gama, mas a verdade é que nós somos irmãos, né? Há muito tempo trabalhamos juntos, a gente se respeita demais, tem muita admiração um pelo outro, formamos uma boa dupla há muito tempo, desde a época da Jovem Pan, né? Aprendemos muito um com o outro, né? Sabemos todos os defeitos e as virtudes de cada um. Como temos mais virtudes que defeitos, então continua a relação. Então tá tudo certo, tudo certo. Fábio Seródio, meu amigo, bom ano para você, boa passagem de ano, dá um beijo em casa para todos os seus familiares, que a vida realmente nos mostre coisas novas, boas direções, que é o que a gente precisa. A gente acabou de falar aqui de algumas situações em que o cara falava assim, eu não preciso de nada, e é verdade, graças a Deus a gente tem tudo, né? E precisa mais da amizade, do afeto das pessoas, coisas que atualmente estamos mais distantes pela doença, pela Covid, torcendo para que a vacina venha. Hashtag queremos vacina, independente de lado, de qualquer, que venha a vacina para todos nós, para todos nós. Essa que é a verdade. Um abraço pessoal da AltV, Alberto Luquete, mais uma vez, estamos na grade da AltV, esse programa está também na grade da AltV, nas redes sociais, YouTube já citado por você, no Facebook, no Instagram, no Twitter, temos o nosso site. E tem o Spotify, que vocês esqueceram. Spotify. E a Paradise FM do nosso Mr. Volpe, que não é o goleiro de São Paulo, esse não bate roupa, esse não dá tapinha na bola, esse é resoluto. Ele está prevendo o futuro, ele está sempre na frente. Ele falou que São Paulo passa. Então tá bom. Um abraço, Seródio. Bom ano para todos vocês. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado pela companhia e que 2021 venha com muita força, que é disso que a gente precisa. Tchau, tchau.